Ricardo Saraiva. Rodrigo Saraiva. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. e a Sra. Secretária de Estado. Eu acho que entre concordâncias e discordâncias todos devemos estar neste tipo de audições e até em todo aquilo que são os trabalhos parlamentares com o mínimo de honestidade intelectual e não ignorar factos. E sobretudo até na defesa, que sempre foi historicamente uma área que conseguiu amplos consensos, independentemente dos espectros partidários. E, portanto, e seguindo este raciocínio, eu acho que devemos começar por também elogiar aquilo que é de elogiar. O primeiro elogio, nós já o fizemos na audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é, e olhando aquilo que está na proposta de Orçamento de Estado e na nota explicativa que nos chegou, que não há qualquer tibieza na manutenção do apoio à Ucrânia. E, portanto, isso deve ser sempre destacado e deixá-lo como parabéns e como agradecimento. O segundo elogio, também já o fiz na audição recente que tivemos com o Sr. Ministro, é elogiar todas as medidas que foram tomadas para a valorização da carreira militar, seja na vertente da remuneração, seja na vertente dos suplementos, e dentro dos suplementos alguns, como por exemplo aqueles para os militares que têm atividades hiperbáricas e até também o suplemento que anunciou na última audição da parte do serviço aéreo. E isso tem que ser elogiado porque é factual e é algo que todos andávamos a dizer que era necessário. Portanto, quando algo que todos dizíamos que era necessário acontece, é preciso elogiar e não fingir ou arranjar pontos de discórdia quando eles não existem. De facto, uns tiveram condições para o fazer, não o fizeram. Alguém que está neste momento em funções, de facto fez e, portanto, isso tem que ser destacado. Uma última nota de elogio é a nota explicativa que nos chegou, porque comparando até com outras notas explicativas deste atual Governo que nos tenha chegado, esta é uma nota explicativa que, pela sua quantidade e pela sua qualidade, pelo detalhe que vem, é de elogiar, é o que é e são factos. Tivemos uma audição recente e, portanto, há um conjunto de perguntas que foram feitas nessa que não faz sentido estar aqui a puxar por elas outra vez, como umas que coloquei na altura, por exemplo, sobre o arsenal do Alfeite. E também é preciso reconhecer que, infelizmente, por razões infelizes, o contexto que o atual Ministro da Defesa tem é um contexto positivo para quem está como Ministro da Defesa. É certamente mais fácil hoje a qualquer Ministro da Defesa, quando chega a um Conselho de Ministros, conseguir respostas positivas àquilo que são as solicitações que apresenta, do que Ministros da Defesa nos anos passados, isto em Portugal e por outros países. Portanto, esta é a realidade. Devido ao contexto internacional e também por questões de âmbito nacional, de facto a defesa, vou quase citar o Sr. Ministro que disse na sua primeira intervenção, está na primeira linha das prioridades políticas. Deve-se ao contexto internacional, mas também ao contexto nacional, não pelas melhores razões, porque o Sr. Ministro, neste momento, e aqui não tem nada a ver com os ramos, tem a ver com aquilo que vamos lhe chamar o edifício do Ministério da Defesa, a defesa veio para a primeira linha das preocupações, não pelas melhores razões. E isto leva para uma das coisas que está anunciada na nota explicativa, que é a disponibilidade ou a vontade do Governo em avançar para fazer uma revisão da LPM. E eu gostava que o Sr. Ministro partilhasse connosco, quando tem esta vontade, como é que está a conjugar isso com umas preocupações que certamente terá, que é aquilo que foi a credibilidade abalada que o Ministério da Defesa, as estruturas do Ministério da Defesa, não os ramos, tiveram uma credibilidade abalada e, portanto, como é que se pode fazer uma revisão da LPM? Porque quando se faz uma revisão da LPM é certamente para tornar mais ágil, para que as taxas de execução sejam maiores e, portanto, isso vamos mexer provavelmente na questão da contratação pública num tal organismo que tem a sua credibilidade abalada. Na proposta e na nota explicativa há aqui também um aumento de 13,7 na LPM. Eu só gostava de tentar perceber neste aumento qual é que é uma parte que entre inflação e custos de manutenção é comida e, portanto, qual é que é de facto o aumento real. Já falaram das cativações, vou avançar. Há aqui uma vertente da questão dos 2%, acho que também começa a ser consensual, que já todos sabemos que estes 2% vão ter que aumentar, não só para Portugal, para todos, temos que começar a fazer esse caminho. Dentro deste aumento, qual é o nível de preocupação do Sr. Ministro
relativamente àquilo que depois serão verbas que nós também precisamos de aumentar ao nível da nossa cooperação, sobretudo com os PALOPs. Nós temos que investir cada vez mais, não só em termos financeiros, nessa cooperação, para não permitir que estes nossos parceiros vão criar proximidades com adversários sistémicos e, portanto, isto é tudo uma questão de geopolítica que temos que estar preocupados. O tempo escusa. Vou aqui para uma última pergunta, Sr. Ministro. Para além de todas as questões de recursos humanos que já resolveu, há uma que se passa ao nível do Hospital Militar, ou melhor, dos médicos que estão em serviço no Hospital Militar, porque há situações como não abrir concurso para os graduados séniores, não é reconhecida a dedicação plena para estes médicos, estou a falar dos civis que estão a prestar serviço no Hospital Militar, e, portanto, relativamente aos médicos civis que estão no Hospital Militar, o que é que está previsto, se também se consegue resolver a situação destes profissionais. Uma última questão. Nesta proposta de Orçamento de Estado, tal como na anterior, há um valor de uma transferência até 1.500.000 transferências para a IDD. A pergunta que poderia ser feita ao Governo anterior é: porquê este valor, de onde é que ele vem? Porque já o ano passado não conseguimos entender a razão e os objetivos deste valor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. A palavra ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, tem 6 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começava por aquilo que está a ser feito. O Sr. Deputado sublinha, vamos cá ver, como é que diz, deve-se ao contexto. Naturalmente isso deve ao contexto, não deve-se também ao desempenho e deve-se ao peso político, porque lhe garanto, e um dia, porventura, passará por um governo, que se um ministro não lutar por aquilo que é a concretização de objetivos, eles não lhe aparecem em cima da mesa no dia seguinte, com toda a certeza. E o facto de haver uma alteração do contexto também não substituiu o contexto que se aplica em todas as outras áreas de governação. Porque se hoje há uma alteração geoestratégica no plano militar e da defesa, bom, não se alterou aquilo que é o essencial das necessidades na saúde, na justiça, na educação, na economia, na agricultura, na administração interna e o orçamento. E se o contexto se alterou, infelizmente as condições económicas e financeiras do país não sofreram alteração. E aquilo que se tem que fazer é, nesse rateamento, assegurar que os investimentos acontecem. A defesa é hoje prioritária, mas não faltará quem ache que, na comparação, aquele velho binómio do hospital ou do quartel deve dar prevalência a qualquer coisa, quando para mim o quartel e o hospital ambos são absolutamente fundamentais. O problema é que nós levamos muitos anos a achar-se que o custo de oportunidade era sempre o quartel ou as Forças Armadas. Pronto. E, portanto, lhe garanto que o que se consegue-se também porque, deputado, eu não vou passar pelo cargo. Eu não quero ser Ministro da Defesa para dizer que fui Ministro da Defesa. Ou sou Ministro da Defesa para tentar melhorar a vida daqueles que estão sob a minha tutela, ou então não vale a pena passar por cá. Pronto. E de resto esse é o compromisso que ficou assumido desde logo e desde o primeiro dia no Governo. E as coisas são mesmo assim. Sendo que o Sr. Deputado suscitou aí algumas questões que para mim são absolutamente relevantes. E uma daquelas em que tocou tem que ver com a contratação pública. Porque nós, e isso acho que essa é uma discussão que a seu tempo todos teremos que ter, porque nós vivemos numa União que é europeia, com regras que são de mercado, com um tratado de funcionamento da União Europeia que se aplica a todos, que entre outras coisas tem no artigo 107 aquilo que é uma definição das ajudas de Estado e as exceções às ajudas de Estado, e que tem também numa outra disposição a possibilidade de se afastarem regras da contratação pública em casos de absolutamente interesse estratégico nacional e nomeadamente em matérias de defesa. Mas se nós olharmos depois naquilo que é a relação comercial da indústria nacional com diferentes áreas e nomeadamente com a defesa, em Portugal, como por exemplo o que acontece em Espanha ou o que acontece noutros países, as coisas não funcionam da mesma forma. Em Portugal, muitas vezes, tudo é bloqueado por um entendimento quase sacrossanto de regras de livre concorrência que, tudo somado, abrem portas a empresas de países
eu diria que já foram emergentes, mas não são, mas que não têm os mesmos custos de contexto, muitas vezes não têm os mesmos custos de produção, e na competitividade, se o único fator for o preço, nisso penalizará sempre a indústria nacional. E essa é uma discussão que eu quero ter, que estou a ter, com a qual estou muito comprometido, juntamente com o Sr. Ministro da Economia, de resto, porque nós temos que assegurar que o preço não é o único critério e que as empresas portuguesas que fazem muitas vezes aquilo que melhor se faz no mundo têm que ter a possibilidade de competir e de vencer. E Portugal deve ter a pretensão de, nesse relacionamento comercial, haver um nivelamento geral. Eu sei, muitas vezes há decisões de outras instâncias, que são instâncias de regulação, entre outras, que tendem em Portugal para essas regras que depois impossibilitam o que eu acho deve ser uma defesa dentro do mercado da indústria portuguesa. E nós devemos ponderar a esse propósito também alterações legislativas que nós devemos promover a indústria portuguesa. Nós devemos assegurar que se produz em Portugal, que se criam postos de trabalho em Portugal, que as Forças Armadas são abastecidas e reequipadas através do que se faz em Portugal. E nisso também através do lucro que se gera, beneficiando o erário público. As empresas portuguesas são hoje, neste momento, perto de 300, cerca de 30 mil postos de trabalho, 2,5% das exportações, mas podem ser muitíssimo mais. Isso tem que ver com aquilo que o Sr. Deputado, de facto, também aqui nos trouxe, de regras da concorrência. E, portanto, Sr. Deputado, essa é uma discussão que temos de ter e, desde logo, do envolvimento da indústria nacional nas indústrias de defesa e no reequipamento e na modernização das Forças Armadas. Isto também num plano eu diria, se quiser, em certa medida cultural, o Sr. Deputado referiu os PALOP e nós temos um relacionamento estratégico com os países de expressão portuguesa nas áreas da defesa. Há um edifício para o qual, há um exercício para o qual eu desde já antecipadamente posso, no que tem a ver com o próximo ano, convidar o Sr. Deputado, chama um exercício felino, no qual militares de países de expressão portuguesa participam exatamente nesse conceito, porque se Portugal é membro da NATO e membro orgulhoso da União Europeia, não deixa de ter, por razão escolar e histórica, relacionamentos privilegiados com outros países, desde logo com os países de expressão portuguesa e, portanto, a todos os níveis nós gostamos e queremos potenciar esse relacionamento do plano comercial ao industrial ao militar. Muito obrigado. Não tenho tempo. Só quanto ao milhão de euros que refere do IDD, eu não tenho aqui esse detalhe. Se o Sr. Deputado não vir nisso inconveniente, eu depois farei chegar essa resposta logo que a tenha. Muito obrigado. Rodrigo Saraiva, tem 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por fazer quase aqui um pedido ao Sr. Ministro, tendo um bom espírito militar do sangue frio, para que depois na sua resposta não perca o tempo todo a responder apenas a uma intervenção e se lembre que há outros grupos parlamentares que estão a falar de temas sérios. Relativamente à sua referência à contratação pública, o senhor Ministro disse que o preço não ser o único critério, e ok, da parte da contratação pública, disse que o preço não ser o único critério, e aí estamos de acordo, e depois alguma coisa que disse, mas deixar aqui um apelo, cuidado com essas tentações de limitar o livre mercado internacional. Portanto, daquilo que me respondeu, foi assim o alerta que me soou. Houve 2 perguntas que eu fiz que não ficaram respostas e, portanto, eu queria reforçá-las, a parte dos médicos civis que estão a fazer serviço no Hospital Militar e a parte do aumento de 13,7 na LPM. A questão é se inclui novas aquisições ou é apenas resultado da inflação e custos de manutenção, o aumento na LPM. Ainda apenas um último comentário que... Antes um consenso de Washington que um consenso de Moscovo, Pequim, Teherão ou Pyongyang. E já que se fala desses consensos, Sr. Ministro, se tem, desde que tomou posse, se o assunto de base das lajes e uma reativação até no âmbito da NATO, se surgiu isso como tema e tem alguma coisa para partilhar connosco sobre a base das lajes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dito isto, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, voltamos à contratação pública. Obviamente que nenhum de nós pretende nenhuma decisão que crie uma distorção de regras de mercado. Mal seria. Agora, há coisas que me fazem uma certa confusão, Sr. Deputado.
Faz-me confusão, em primeiro lugar, que o que acontece em Portugal não aconteça em Espanha, que a exigência das entidades reguladoras em Portugal não seja equivalente à exigência das entidades reguladoras em Espanha. Faz-me confusão que, por exemplo, empresas portuguesas participem no desenvolvimento de produtos têxteis altamente tecnológicos, nisso investindo tempo e muito esforço, e no final, quando são lançados os concursos, acaba por vencer uma empresa na base de um critério que é o preço, sendo que depois com os produtos comprados na Ásia, não sendo produzidos com os mesmos critérios que são exigidos às empresas nacionais. É isso que eu acho que distorce a total das regras do mercado. E nós temos que assegurar que, sendo eu um absoluto defensor das regras do mercado e um resoluto combatente da sua distorção, acho que devemos combater a distorção do mercado que neste momento está a acontecer, porque realmente de muitas dessas paragens, principalmente na Ásia, vêm produtos que exercem na União Europeia, não por culpa de Portugal, mas na União Europeia, um dumping que prejudica as produções que aqui devem acontecer em todas as áreas. Eu podia lhe dar essa área do têxtil, do vestuário e do calçado, mas há outras. E realmente eu acho que o preço não pode ser o único critério. Eu acho que há outros pressupostos que devem ser considerados. Eu acho, por exemplo, que considerar-se para efeitos de fardamento a incorporação de produtos que são nacionais, ou de tecnologia que é nacional, ou de esforço de desenvolvimento em centros tecnológicos de Portugal, eu acho que devem ser critérios também a considerar, porque se a nossa indústria investe decisivamente no desenvolvimento de produtos, e é boa, isso não pode ser depois despeciando na base de uma decisão que acaba sempre nos mesmos, e que acaba nos mesmos que realmente, eu me parece, não cumprem as mesmas regras. Quanto ao aumento da LPM, a LPM cresce 20 milhões de euros porque a lei prevê esse crescimento no próprio mapa anexo à lei. E, portanto, esse crescimento decorre da própria lei de programação militar. Aquela folhinha que me tinhas dado, Álvaro.